Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma explicação completa sobre o ponto zero. Bora! Antes de mais nada, eu quero aqui desejar a rápida recuperação para o Fernando Sardinha. Para quem não sabe, ele teve uma rotura do tendão do bíceps, tá? Não foi durante o treino, foi quando ele estava fazendo a mudança da casa dele. Eu admiro muito o trabalho dele como profissional, atleta, compartilhando seus conhecimentos também com muita gente, ajudando a motivar toda essa galera aí, tá bom? Então essa aqui é a mensagem logo do começo. Bom, antes de começar, se você é novo no canal, meu nome é Diogo Wick e aqui na Fit Nerds a gente quer passar conteúdo sobre treinamento e saúde de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos lá. Eu resolvi falar sobre o ponto zero porque num dos vídeos mais recentes que eu fiz, analisando a diferença entre treinar com cargas leves ou cargas pesadas, se você ainda não viu esse vídeo, olha o card aqui em cima. Me perguntaram lá nos comentários, né? Será que é mais eficiente treinar desse jeito? Ou será que é melhor treinar fazendo ponto zero? Então nesse vídeo aqui eu vou falar a minha opinião, né? Minha análise que eu fiz sobre o método ponto zero de treinamento, os pontos positivos e alguns pontos para você prestar mais atenção. E aí você toma a sua decisão para ver se isso realmente é o mais interessante para você ou não. Já vou avisando que eu vou dar uma explicação bem didática, tá? Eu sei que a grande parte das pessoas que assistem o meu vídeo são pessoas iniciantes que querem aprender mais sobre treinamento, se preocupam com a segurança, tá? E essas explicações elas são bem fundamentais e podem ser aplicadas em outras áreas do treino também. Beleza, então vamos agora falar sobre o que é, afinal, esse método ponto zero. Aí para fazer isso, como que eu estruturei o vídeo para ficar mais fácil a compreensão? Ele está separado em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar a lógica dessa estratégia. Por que será que ela funcionaria? Na segunda parte, eu vou demonstrar um exercício. Eu vou fazer a rosca direta usando a técnica do ponto zero, explicando o que está acontecendo em cada parte para você entender como que você pode aplicar isso daí no seu treino. E aí, por último, eu vou dar as minhas considerações sobre esse método do ponto zero, o que eu acho sobre ele, se eu faço, se eu acho interessante prescrever, para quem. Beleza? O primeiro tópico que a gente vai ter que entender são os tipos de contração musculares. Para isso eu vou usar como exemplo um exercício de supino, né? Aquele lá que você fica deitado, você tem que tirar a barra do apoio, né? Trazer a barra aqui ao peitoral e empurrar. Isso vai contrair bastante a musculatura do peitoral, do deltóide anterior e o tríceps. E aí, conforme eu for fazendo esse movimento, eu vou falar o que está acontecendo nos tipos de ativação musculares nesse exercício, tá? Então, imagina que eu tô com a barra aqui, né? Segurei. Nessa fase, assim, que eu tirei ela do apoio e eu tô trazendo ela em direção ao peito, eu tenho que frear esse movimento, certo? Senão a barra ela simplesmente iria cair, bater no meu peito e dependendo da carga que eu estiver usando, pode até fraturar alguma costela. Isso pode acontecer. Então, para a gente frear esse movimento, concorda que se eu não fizer força aqui no meu peitoral, no deltóide e no tríceps, essa barra vai descer muito rápido. Essa fase de freio a gente vai chamar de contração excêntrica, tá? Então é quando a gente faz força nesse sentido aqui, só que a mão está se aproximando. Então você está indo contra essa resistência, mas você está perdendo nessa situação, tá? Então você está sendo empurrado. Quando você começa a empurrar a barra, né, e ela vai se mover a favor do sentido que você está empurrando, né, quando você consegue afastar a barra do seu tronco, essa é a fase concêntrica. Então a força que você está fazendo está no mesmo sentido do movimento da barra, tá? Você está vencendo essa resistência. E aí, não sei se você já viu, mas quando a pessoa ela está fazendo supino, ela coloca uma carga que ela não aguentaria, não tem ninguém para ajudar, e aí chega um momento que ela vai tentar fazer uma repetição e trava. Nesse momento que ela trava, e a força dela já diminuiu, né, já está fadigado, você não consegue empurrar e você está bem nessa posição, a força que você está fazendo é igual à força da resistência, né, a força da barra, o peso dela. Nessa situação que não há movimento, é a contração isométrica, tá bom? Então é quando a sua força de empurrar é igual à força que está te empurrando. Tá, então você deve estar se perguntando... O que isso daí tem a ver com o ponto zero, né? Como assim, eu vejo ele parando aqui, contando 1, 2, 3, ponto zero, vai. Como que isso vai se relacionar? Então o Sardinha, ele tem esse conceito muito forte que é de usar o heavy duty, né? Que é quando você intensifica muito o seu treinamento, mas ele vai ficar mais curto, tá? Então você não precisa fazer um volume de treino muito grande, né? Fazer muitas séries, muitos exercícios para o mesmo grupo muscular. Você vai escolher poucos exercícios para o grupo muscular, mas fazer com muita intensidade. E aí, o ponto zero, ele se baseia nessas 3 fases para atingir a falha nas 3 fases, e tem uma ordem para isso acontecer. Então, como que é a série do ponto zero? Ela é dividida em 3 fases, tá? Dentro da mesma série. A primeira fase, a gente vai buscar a falha isométrica. Como que a gente vai fazer isso? Aqui é a parte mais conhecida, né? Que se você já viu os vídeos do Sardinha, já viu ele contando 1, 2, 3, ponto zero, vai! Então, nessa parte, o que acontece? Você vai buscar um momento em que o seu músculo está quase no seu limite de alongamento, né? Dependendo do caso, no bíceps, por exemplo. Se você for fazer esse exercício, se você estender o seu braço por completo aqui,
né, o seu braço ficar bem na vertical, não vai ter nenhuma tensão no bíceps, tá? Você vai estar só sustentando com os flexores do dedo e o seu bíceps não vai precisar contrair muito. Então você vai parar um pouco antes para ainda ter uma resistência, para o seu bíceps ainda estar contraído nessa posição quase que no máximo de alongamento, tá? E aí ali você vai segurar um tempo, né? Ele fala de segurar 5 segundos, então 1, 2, 3.0, vai. É porque existe um componente elástico da musculatura, tá? É uma fibra, um miofilamento chamado titina, tá? Então ele age como se fosse um elástico mesmo, só que isso acontece quando esse retorno é rápido. Então se você parar numa posição alongada aqui, essa tensão que estava acumulada, esse potencial, ele acaba não sendo usado, é como se ele dissipasse, tá? Como se ele esfriasse e não tivesse essa força elástica para ajudar no movimento. Então essa daí é uma das razões do porquê no ponto zero você tem que usar uma carga bem menor, não só pela isometria aqui, mas porque nessa primeira parte a gente elimina o componente elástico. Então aqui a gente parando, você vai segurar os 5 segundos, vai fazer a repetição, segura os 5 segundos, faz a repetição, até o ponto que você sente que não vai mais conseguir segurar, tá? Essa é a primeira fase, e aí sem descanso você vai para a segunda fase, que a gente vai buscar a falha concêntrica, que é aquela que a gente vence a resistência, certo? Aqui a cadência vai ser mais acelerada, então você vai fazer as séries sem pausar lá embaixo, tá? Não precisa fazer o super slow na volta, você continua fazendo até o ponto em que você não vai ter mais força para fazer essa fase concêntrica. Aí a gente acaba chegando na terceira fase, que muitas vezes você vai precisar de um companheiro para ajudar, ou, claro, você tendo mais segurança, você pode dar uma pequena roubada para essa roubada ajudar na inércia, né, no começo do movimento. Se você tiver um parceiro de treino, ao invés de fazer as repetições roubadas, que pode ser que você já numa situação fadigada, pode aumentar um pouco o seu risco de lesão, você pode ter alguém ajudando a fazer essas repetições forçadas em que ele vai te auxiliar nessa fase concêntrica, como por exemplo no bíceps, não aguentei mais. Ele vai me ajudar a subir e aí eu vou freando o movimento. Me ajuda a subir e aí eu vou freando o movimento. Até o ponto em que eu não consigo mais ter o controle e o meu braço cai sozinho. Nessa situação a gente falhou na fase excêntrica, tá? Na fase de freio. Ela é a que a gente consegue produzir mais força, especialmente por aquele miofilamento que eu comentei, a titina, que age como se fosse um elástico. Aqui é ele que está ajudando a frear, é aqui que a gente vai exigir bastante dele. Bom, então agora que eu já expliquei o que é o ponto zero, eu vou lá na academia mostrar como que é ele na prática. Bom, então agora vamos fazer uma série de ponto zero, já preparei os halteres aqui, vou fazer uma série de rosca, tá bom? Com os halteres. Vamos lá, primeira fase então a gente vai procurar a falha isométrica. Vou falando um pouquinho aqui enquanto eu vou fazendo o exercício, tá? Já estou fazendo aqui, caceta. Vamos lá então, vamos começar com a nossa falha. Segurei aqui embaixo, sem estender tudo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ponto zero, vai. 1, 2, 3, ponto zero, vai. Vou virar aqui de lado para você dar uma olhada. 1, 2, 3, ponto zero, vai. Ó, aqui embaixo ainda tem tensão, hein? Vai. Vai. Tá? Se eu estender tudo, acaba tirando a carga do meu bíceps. Tá? Agora direto até a falha concêntrica agora. Vou fazer um pouquinho mais acelerado. Agora que eu falhei, vai ter um pouquinho de balanço, tá? Para conseguir frear na fase excêntrica. Então já falhei na concêntrica. Ajudei aqui. Freio. Ajudei. Freio. Ajudei. Vai quando... então é assim, então você para quando você não conseguir mais frear. Nossa. Bom, beleza, agora que você já entendeu o que é o ponto zero, vamos falar dos pontos positivos e outros pontos que a gente tem que prestar atenção. Não vou chamar de negativos, porque você conhecendo eles, você vai saber se vai usar ou não, se vai fazer alguma adaptação. Só que antes de falar disso, se você estiver curtindo esse vídeo, clica em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele acaba recomendando esse conteúdo para outras pessoas que também gostam de treinar. Assim você acaba ajudando o canal e essas pessoas também. Vamos lá, pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que você não vai precisar usar muita carga para ter um estímulo muito grande para hipertrofia. Porque ao invés de usar cargas muito pesadas, a gente vai atingir a falha
nessas 3 fases de ação muscular. Isso pode ser muito positivo no caso de evitar lesão por sobrecarga, né? Se você tiver que reduzir essa sobrecarga, você só tem que ficar atento que por repetição você está colocando menos carga, só que você está fazendo mais repetições. E aí você tem que ficar bem esperto em relação a isso, falar com o seu médico se é melhor você fazer repetidas vezes ou se é melhor você colocar mais carga, só que fazer menos repetições, tá? Tem que balancear isso daí, não é só porque é menos peso, você tem que ficar atento que você vai fazer mais repetições, muito mais, aliás, tá bom? Um outro aspecto muito legal é na questão logística. Se você treina em casa ou treina numa academia de prédio, assim, mais simples, muitas vezes você não vai ter anilhas muito grandes, pode ter outras pessoas lá querendo usar o que você está usando. Então você consegue usar pesos menores e dá um estímulo muito bom também. Um outro ponto positivo é em relação ao tempo de treino, né? Mesmo a série sendo muito longa, você não vai fazer vários exercícios. Isso, no geral, vai fazer com que o seu treino fique por volta de uns 40, 50 minutos, tá? Tem bastante gente que gosta de fazer muitos exercícios para vários músculos no mesmo dia, né? Acaba fazendo, sei lá, 4 exercícios para peitoral no mesmo dia, mais 3 de tríceps, 3 de ombro, acaba ficando 1h30 pelo menos na academia. E aí, indo para essa abordagem mais heavy duty, né? Quando você aumenta mais a intensidade, você consegue fazer menos exercícios, só que numa intensidade maior. Pode economizar tempo e você fazer um treino mais intenso. E se você precisar ir para algum outro lugar, tiver algum outro compromisso, pode ser uma estratégia interessante até para fazer de vez em quando, né? Ter como alternativa ao seu treino, se você gostar de fazer um treino mais volumoso. Terceiro ponto positivo, e acho que um dos meus favoritos, né, a respeito do ponto zero, é que você tem que prestar muita atenção no exercício, tá? Para passar esse tipo de treino para as pessoas é interessante, especialmente para aquelas que normalmente ficam viajando durante a série, ficam pensando no trabalho, pensando nos problemas da vida. Aqui você tem que realmente prestar atenção, porque cada parte da sua série tem um tipo de esforço que você vai fazer. Então, nessa questão proprioceptiva, né, essa noção que você vai ter do seu corpo, prestar atenção, aumentar a sua consciência corporal, o ponto zero passa a ser uma estratégia bem interessante. Pode até ser legal numa versão menos intensa para quem estiver começando a treinar, tá? Você não precisa fazer até a falha em todos, mas essa pausa que na primeira fase, né, pode ser já legal para as pessoas fazerem no começo, perceberem como a musculatura está trabalhando, sentir essa musculatura trabalhando, aumentar essa conexão mente-músculo, né? Existem estudos mais recentes que mostram que isso daí tá tendo resultados bem positivos. Você conseguir dar um estímulo de hipertrofia muito bom com uma carga mais leve, simplesmente por você estar prestando mais atenção no músculo, conseguindo ativar mais essa musculatura-alvo. Um outro ponto positivo que eu gosto bastante é que você é forçado a treinar até a falha, né? Você chegar ao seu limite. Não que eu acredite que você precise treinar até a falha sempre. Só que o que acontece? As pessoas normalmente subestimam demais o seu limite. Existe uma escala que eu até mencionei aqui no vídeo sobre as 5 regras para você maximizar a sua hipertrofia, que chama RPE, que é Rate of Perceived Exertion, a taxa percebida de esforço. E aí nela eu comentei que alguns pesquisadores acreditam que um número legal de repetições é você ficar 2 repetições antes da falha, tá? Eles não falam para você falhar sempre, eles acham interessante você ficar 2 repetições antes da falha, porque você consegue dar um estímulo muito bom, mas sem estressar o seu corpo demais, e isso vai acelerar a sua recuperação. Só que o que acontece? Como a maioria das pessoas fica tão longe da falha, você fazer algumas séries até a falha, utilizando, por exemplo, o ponto zero, pode ser interessante para você entender o seu limite. E aí, conforme você vai compreendendo como o seu corpo funciona, fica mais fácil, então, prescrever, por exemplo, um RPE que vai deixar você 2 repetições antes da falha, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre essa escala aí, pode ter ficado um pouquinho confuso. Se você ainda não entendeu, deixa suas perguntas aqui nos comentários, eu respondo todos, beleza? Bom, então agora vamos falar sobre os pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Tomar um cuidado na hora de usar ou não o ponto zero. O primeiro deles é tomar cuidado com exercícios que tenham uma sobrecarga muito grande na coluna, tá? Por exemplo, agachamento, levantamento terra, stiff. E especialmente se você colocar isso daí tudo no mesmo treino e você for fazer o ponto zero em todos eles, pode não ser muito interessante, tá? Como você vai acabar chegando numa situação de fadiga muito grande, a sua musculatura muitas vezes não vai conseguir contrair de um jeito ótimo, e aí você vai aumentar o seu risco de lesão e especialmente na lombar, porque ela vai ser usada nesses 3 exercícios, tá bom? Então toma muito cuidado na hora de elaborar o seu treino, né? Ver como que tá essa sua ficha, se tem ponto zero em todos. Eu particularmente não colocaria, tá? Se você já for um atleta, já tiver essa consciência corporal muito legal, pode ser que você tenha essa possibilidade de fazer, mas no geral não é algo que eu recomendaria para muitas pessoas fazerem, não. O segundo ponto, aqui já vou fazer uma ressalva, que eu não fui pesquisar isso muito a fundo, tá? É uma coisa que eu acredito. Se eu estiver equivocado também pode colocar aqui nos comentários, que estou sempre aberto a aprender mais. Mas uma coisa que eu tomaria bastante cuidado são exercícios que têm uma grande amplitude articular, tá? Vou usar como exemplo o crucifixo. E nessa posição mais alongada,
tendo o braço de alavanca, né, a resistência mais alta, tá? Então quando a gente for fazer a isometria aqui, assim como o componente elástico que eu comentei da titina, que ela acumula essa energia potencial elástica aqui e você tem que retornar rápido para conseguir usar esse miofilamento, eu acredito que os ligamentos e os tendões também tenham esse comportamento, tá? Então se você para aqui numa situação bem alongada, esse componente elástico, tanto da titina quanto dos ligamentos e dos tendões, eles também acabam não conseguindo exercer muita força, tá? Pode ser prejudicial, não sei afirmar isso daí, tá bom? Mas é uma coisa que eu tomaria cuidado, prefiro ir no lado mais da cautela. Agora, a terceira ressalva que eu acho muito importante mesmo, que no caso eu evitaria fazer o ponto zero do jeito que é preconizado, chegando até a falha, tá? Qualquer série até a falha, para quem é hipertenso, eu não recomendo. Tá? Mais pra frente vou fazer um vídeo também com recomendações para musculação, para quem é hipertenso, né? Digamos que os seus pais estão treinando e estão nessa condição, então vou passar umas recomendações que podem ser interessantes e sempre procure acompanhamento profissional para saber que restrições podem ter em relação à prática esportiva, tá bom? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser bem interessante debater sobre esse tipo de treino. Se você tiver dúvida sobre algum outro método de treino que você tenha curiosidade de saber a minha opinião, queira discutir com o pessoal aqui embaixo, também pode deixar nos comentários, tá bom? Na descrição você vai ver informações bem legais também sobre o meu curso online, e se quiser informações sobre a consultoria online, pode mandar um e-mail para o contato que está aqui embaixo também. Eu vou ficando por aqui e valeu!